O trabalho das trancistas é ainda frequentemente desvalorizado e tratado como uma não profissão. Muitos enxergam as tranças apenas como um penteado, mas elas representam muito além de estética. Por trás de cada fio trançado existe uma tradição ancestral ligada à cultura negra, ao empreendedorismo feminino e também à resistência. Hoje conversamos com Franciele Santos da Silveira, que foi ganhadora do concurso Transista Afro do Rio Grande do Sul em 2025. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre a minha profissão que transformou e transforma a vida de muitas mulheres. Exatamente. E eu queria saber como que foi a tua história e a tua experiência como transista. Então, eu comecei a trançar com 12 anos de idade. A gente tem muito isso na cultura das trancistas, né? Que é aquela herança ancestral que passa da mãe para filha, da filha, enfim, vai passando de geração em geração. E eu sou filha de baiana. E a minha mãe trançava os nossos cabelos quando a gente era criança e eu comecei a trançar com 12 anos de idade, porque como mãe solo ela não tinha muito tempo para isso, né? E assim eu fui usando as tranças, vim morar em Erechim, passei pela transição capilar e depois com 23 anos eu vi ali uma oportunidade de renda e cá estou, 9 anos profissional, hoje em dia eu ensino também e há 9 anos eu sustento a minha família como mãe solo somente com as tranças. Legal. E teve algum momento no teu trabalho que você sentiu que a tua profissão foi desvalorizada? Sim. A profissão de transista ela ainda é muito desvalorizada, né? Ela foi por muitos anos desvalorizada. As transistas são uma herança ancestral milenar na nossa história do povo preto, né? E recentemente a gente teve a nossa profissão, né? Na CBO, que é a classificação brasileira de ocupações. Isso é muito recente. Então, no dia 6 de junho, que a gente comemora o Dia da Transista, de 2025, a gente teve a nossa profissão reconhecida no mercado de trabalho. Então, eu sou profissional há 9 anos, mas há 1 ano que eu tenho a minha profissão reconhecida. Então, pode sim se dizer que por mais que movimente a economia e gere renda, ainda assim é uma profissão pouco reconhecida e desvalorizada. E é algo, né, recente a valorização, né, e que ainda tem um caminho muito grande a ser percorrido. E é muito importante a população entender que essa profissão, essa arte, né, é muito ligada à identidade, à resistência negra. Como que é isso para ti? É o que eu sempre falo, né? Eu não tenho um trabalho, eu tenho um dom, né? Eu tenho uma herança ancestral que eu tenho muito orgulho de carregar, que eu falo que é uma que circula nas nossas veias. Então, as transistas, elas sempre foram algo muito sagrado, né, entre o povo preto. Porque a pessoa que cuida dos cabelos, a pessoa que cuida do ori dentro das religiões, dentro do povo, enfim, é uma coisa muito sagrada. Então eu sempre conto até para as minhas clientes que a transista, na época lá da colonização, da escravidão, ela era algo muito sagrado, né? Porque existe um trabalho cultural, ancestral muito forte por trás disso. Então nessa época as transistas elas não poderiam nem cobrar pelo trabalho, porque era um trabalho basicamente social, né? Então, hoje em dia, a gente poder ganhar dinheiro com isso, demorou muito tempo para a gente entender que isso poderia ser uma renda. Então, carregar esse peso ancestral, esse dom, sabe? Esse cuidado com o ori no povo preto, então, o tocar na cabeça, que é o mais próximo que a gente tem do nosso sagrado, né? Tanto dentro das religiões como no povo no geral. Uhum. E como que é você olhar para essa profissão que era desvalorizada, que não era, né, tratada como realmente algo, uma arte, mas que também fosse uma profissão? Como é você olhar para trás, ver o que você passou e se enxergar agora como uma profissional tão grande aqui na cidade? Como que é? É um orgulho, né? Eu morro de orgulho, eu grito isso sempre que eu posso pontuar isso, eu falo do quanto eu tenho orgulho da minha profissão. Eu nem sabia no começo que isso poderia ser a principal renda da minha família e hoje como mãe solo, eu tenho muito orgulho de formar mulheres também, eu ensino mulheres, sabe, provedoras dos seus lares a fazer uma renda, ter como se sustentar, ter como sustentar seus filhos, suas vidas vindo de uma herança que a gente carrega.
e que vai passando. E esse é o meu trabalho, além do trabalho em si, mas é passar isso para as mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Porque a desvalorização vem muito porque, na maioria, essa profissão é exercida por mulheres negras e tá ligada à cultura afro-brasileira. Então, ela é desvalorizada. Então, para mim, é um orgulho ter esse trabalho a fazer, né? E como que tu percebe as perspectivas de futuro, de mudança, de mais valorização do entendimento desse trabalho? Ser uma transista em Erechim foi um caminho árduo, né? Então, é o que eu sempre falo, foi um caminho de muita resistência, muita resiliência. Então, para mim, hoje, o ponto crucial é literalmente formar mulheres, fazer com que essa comunidade cresça, porque ela tem muito para contribuir, né? Tanto na economia, quanto em gerar renda, de sustento, que é o mais importante para a gente, que vem da comunidade mais carente, que precisa de uma profissão, sabe? Que não tem também tempo e oportunidade de estar em faculdades, porque eu não tive. Então, as tranças, elas me salvaram. Então, essa importância de poder gerar isso, fazer com que elas sejam valorizadas, criar uma comunidade de transistas no Rio Grande do Sul, participar de concursos, ter a profissão reconhecida, visibilizada e trazer isso é muito importante. E trabalhar na autoestima de mulheres negras, né? Que é o mais assim, importante para mim. E tem algo que você diria para mulheres que estão iniciando ainda nessa profissão ou desejando iniciar? Você pode falar para elas? Invistam. Se vocês têm esse dom, invistam, porque vale muito a pena. É o que eu sempre falo. A gente tem que agradecer por isso e realmente ter resistência e resiliência. Eu sei que não é fácil, mas vocês que carregam isso, essa herança ancestral que circula nas nossas veias, não é por acaso. Então, invistam nisso. Sintam-se felizes, sintam-se orgulhosas de toda a história que a gente está construindo, porque estamos crescendo cada dia mais. Perfeito, Fran, muito obrigada. É muito importante a gente falar sobre isso e justamente valorizar esse trabalho que é tão lindo, né? Eu que agradeço. Então, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à TV Câmara. Você vai ser sempre bem-vinda para falar sobre o seu trabalho e também sobre outras questões que também são muito importantes, né? Obrigada também à Livraria Sebo Agridoce, que recebe a gente aqui para esse programa super especial. E obrigada a você que assistiu até aqui. Até a próxima!